Este é o alto-falante inteligente que a comunidade do Home Assistant estava esperando. Ok, Nabu, acenda as luzes da cozinha. As luzes foram acesas. Não precisa de nuvem, nem de assinatura, nem dependência da Amazon ou do Google. Ele controla por voz sua casa inteligente e música em um ou vários alto-falantes. Hoje vou mostrar como configurar e fazer isso funcionar na sua casa. Os códigos de tempo estão abaixo se quiser avançar. Ei, Home Assistant. Ligue as luzes da cozinha. São muitas luzes. Ei, Home Assistant, desligue as luzes da cozinha. Acabei de controlar vários dispositivos de diferentes sistemas e fabricantes na minha casa inteligente. Realmente impressionante. Esse é o Home Assistant, resumidamente. Agora, o VNM é um alto-falante muito pequeno. Ele não vai chamar atenção. Usa uma conexão básica de energia USB-C. Você tem controle de volume na parte de cima, então mais, menos, bem parecido com outros alto-falantes inteligentes que já vimos de fabricantes como o Google no passado. Há um botão para silenciar o microfone e outro que acho ser o botão de ação. Na verdade, não tenho certeza. Não está acionando nada para mim hoje, mas esse botão do meio é chamado de botão Home no Home Assistant e eu consigo fazer isso com ele. Então isso acabou de ligar 2 alto-falantes. Vou dar 2 toques e acabou de parar a reprodução em 2 alto-falantes. Bem impressionante. E eles sincronizaram essa reprodução. Isso se conecta ao seu Home Assistant pelo Wi-Fi. Na verdade, existem 2 métodos diferentes para integrar isso à sua casa. Se você tiver Bluetooth no Home Assistant, a maneira mais fácil é simplesmente conectar diretamente. O segundo método é se você não tiver Bluetooth no Home Assistant, você pode usar o aplicativo 3R Installer. Esse aplicativo é da própria Third Reality. Depois desse processo básico de configuração, sabe de uma coisa? É muito fácil conectá-lo ao seu assistente de voz ou ao controle por voz no Home Assistant. E na verdade você tem muitas opções ali. E também há várias opções para fazer isso tocar música. Então eu vou te mostrar tudo isso hoje. Vamos configurar tudo isso na sua casa e fazer funcionar. Vamos lá! Eu tenho 2 caixas VNM aqui e vou te mostrar 2 caminhos diferentes para você configurar tudo hoje. Agora, bem aqui eu tenho o que é chamado de aplicativo 3R Installer e bem aqui em cima você pode ver que ambos estão piscando ou acendendo. E eu vou apertar o botão de mais e depois vou selecionar a edição VNM. Agora, ambos apareceram porque está usando o Bluetooth do meu celular para encontrar. Eu só vou escolher um e então preciso colocar minha senha do Wi-Fi. Então, podemos ver que foi este aqui. Você pode ver o endereço IP direto no aplicativo imediatamente. Você pode verificar se há atualizações. Se você acabar verificando se há atualizações, vai acabar tendo que fazer aquele processo de configuração de novo. Provavelmente você vai ter que fazer uma atualização básica. Agora você pode entrar aqui e então pode editar o nome do dispositivo. Certo? Agora vou lá para o Home Assistant. Se eu simplesmente atualizar minha página de dispositivos, o que estou vendo são 2 dispositivos diferentes. Então você pode ver que este aqui diz que é via BLE. E é esse que a gente ainda não configurou. Este aqui está mostrando a extensão ESP Home. Ok, então você pode realmente acessar a documentação e o ESP Home é o que precisamos ter no nosso Hub. Então vou deixar esse link aqui embaixo, assim como o link para o GitHub oficial aqui, beleza? Porque essa é uma página muito importante, sabe? Se você quiser realmente editar as coisas, como as coisas funcionam, você pode compilar, pode gravar, pode baixar todo esse GitHub, é de código aberto. Então você pode fazer ajustes, potencialmente instalar isso em outros dispositivos. Então dentro dessa página, se você ainda não tiver o ESP Home instalado na sua casa, você pode adicionar a integração. É simples assim, ok? Então podemos clicar em abrir link e você vai clicar em OK, passar por algumas etapas e adicionar isso. Se não souber adicionar essa integração, tem um vídeo onde configuro proxies Bluetooth para meu hub, o que pode ajudar no nosso segundo método. Então agora que está aqui, eu só vou clicar em adicionar. Vou clicar em enviar. Aqui está agora dentro dos meus dispositivos. Podemos ver que é um controlador de reprodutor de mídia. Eu já posso ajustar o volume e podemos ver os eventos. Ok, Nabu. Então podemos ver que a primeira palavra de ativação já está funcionando. Chuchu Home. Ei, Jarvis. Ei, Jarvis.
Já temos duas palavras de ativação funcionando nisso. Fantástico. Podemos ter um som de processamento, podemos verificar nosso firmware nisso. Isso será incluído nas atualizações de firmware. Como ainda não configurei o assistente de voz, não podemos usá-lo por enquanto. Agora vou voltar aos nossos dispositivos e serviços. Aqui está nossa versão aguardando configuração. Vou clicar em adicionar. O que está acontecendo aqui é que ele está pedindo minha rede Wi-Fi. E o motivo disso ter sido encontrado é porque eu tenho Bluetooth disponível no meu hub. Isso é um requisito para esse método, então eu só coloco minhas credenciais do Wi-Fi. Eu clico em conectar e você pode ver que ele conectou com sucesso. Então, agora que eu fiz essa configuração no aplicativo Home Assistant, aqui está. Eu posso adicioná-lo exatamente pelo mesmo caminho. Então, eu vou colocar um desses na cozinha e agora você precisa escolher como quer que sua voz seja processada. Um conjunto limitado restrito a um conjunto de frases comuns de controle da casa, com processamento local focado, certo? O suporte a idiomas é limitado, mas já pode ser usado. O desempenho em sistemas de baixa potência é baixo para processamento totalmente local e para o Home Assistant Cloud. Agora você vai querer garantir que seu idioma esteja selecionado aqui em cima. Eu vou começar com o Home Assistant Cloud e depois vou mostrar algumas das outras opções. E isso é feito através do Nabu Casa. Então, isso vai ter um custo após um teste gratuito de 30 dias. Então, estou logado e atualmente estou inscrito no teste do Home Assistant Cloud. Essa também é a assinatura para acesso remoto. Então, há muitos bons motivos para realmente considerar isso se você usa bastante o Home Assistant. Agora terminamos. Configuração muito simples. Então, podemos mudar o nome do dispositivo. Eu defini o nome como KitchenVM e posso definir a palavra de ativação. Então, Hey Home Assistant. Pronto. E no futuro, sim, se eu quiser mudar qual é o meu assistente, eu posso fazer isso. E agora terminamos essa configuração básica. Então, por enquanto, o que você precisa garantir no seu aplicativo é que esteja escrito Home Assistant Cloud como o primeiro assistente. Você tem um segundo assistente e podemos falar sobre isso depois, ok? Você pode selecionar a detecção de fim de fala e escolher se quer que ela seja um pouco mais relaxada ou mais agressiva. Isso vai depender de como você fala. Você tem a opção de silenciar, tem o som de processamento, você pode ativar ou desativar isso. E aí você tem a palavra de ativação e depois a segunda palavra de ativação para o seu segundo assistente. Então, acho importante observar que, pelo menos até agora nos meus testes, o que eu vi é que Hey Luna ativa o primeiro assistente. O interessante desse projeto é que ele é totalmente open source. E isso significa que aqueles de vocês que têm conhecimento técnico com Home Assistant, com programação, coisas assim, vão conseguir fazer muito mais com isso. Vocês vão poder modificar as coisas e vão poder construir esse projeto, talvez até instalar em outros dispositivos. Então isso fica por conta de vocês. Eu não vou mostrar como fazer isso hoje. Isso é fácil o suficiente, simples o suficiente e barato o suficiente para simplesmente comprar. Hey, Home Assistant. Que horas são? 13h30. Hey, Home Assistant. Ligue as luzes da cozinha. Hey, Home Assistant. Feche as persianas da cozinha. Hey, Home Assistant. Altere as persianas da cozinha para 50%. Sim, está bom. Veja se para. Hey, perfeito. Hey, Home Assistant. Toque um pouco de rádio para mim. Agora, o que acabou de acontecer é que isso é um gatilho de voz, certo? E porque você adicionou o controle por voz à sua casa, agora você pode executar automações assim facilmente. Então, em adicionar gatilho, tem essa opção chamada frase bem ali. Você escolhe isso e isso permite que você defina uma ou várias frases. E então você pode executar qualquer tipo de ação com base nisso. Nós já configuramos o controle de voz básico para o VNM e isso está passando pela nuvem da Nabu Casa. Agora, dependendo das suas preferências, talvez você não queira pagar por essa assinatura. Se você não quiser isso, você pode rodar alguns modelos locais aqui. E o que isso significa é que não há assinatura, tudo roda localmente aqui dentro do seu Home Assistant na sua própria rede. Vou te mostrar como fazer isso agora, caso queira algo totalmente local.
Para usar o controle de voz local do Home Assistant, é necessário ter hardware em casa, pois requer certo poder de processamento. A boa notícia é que na documentação do assistente de voz, isso ficou muito fácil. Existem basicamente 2 métodos para fazer isso. O que você tem é uma opção de reconhecimento de fala por frases que exige poucos requisitos de hardware. Ele pode rodar no Home Assistant Green ou em um Raspberry Pi, beleza? E faz isso em menos de 1 segundo. Agora, o Whisper é o que eles chamam de modelo aberto de reconhecimento de fala. E na verdade, eu tenho o Whisper instalado na minha casa. Eu posso transcrever todos os meus vídeos de uma forma muito precisa. É fantástico, mas exige um certo poder de processamento, dependendo do hardware que você tem em casa. É isso que você vai escolher aqui para a maioria das pessoas. Eles desenvolveram o que chamam de Piper. Piper é um sistema neural de texto para fala rápido e local, ok? Então vai ser muito rápido, com baixa exigência de hardware. Eu vou instalar o Piper hoje. Se você quiser instalar o Whisper, você precisa ter isso em casa. Você precisa ter um hardware mais potente, ok? Se estiver animado com essa opção, me avise e posso fazer um tutorial caso haja demanda suficiente. Eu vou instalar o aplicativo de reconhecimento de voz que eu escolhi. Eu estou escolhendo o Speech Top Phrase. Então, é só clicar aqui. Vou deixar o link para isso aqui embaixo. Agora estou clicando em instalar. Então, agora que está pronto para usar, eu configurei para iniciar junto com o sistema e vou clicar em iniciar. Se você estiver tendo algum problema, pode ativar o registro de depuração. Você pode olhar o log enquanto isso está iniciando. Agora, a outra coisa que precisamos fazer é escolher qual desses modelos. Podemos instalar o Piper. Novamente, vou abrir o link e vamos clicar em instalar. Informações, fala para frase, conversão local de fala em texto, rápida e personalizada. Agora que terminamos de iniciar essas 2 coisas, vamos para as configurações, vamos para dispositivos e serviços. E agora, o que você vai notar é que temos fala para frase e temos Piper, e eles estão sob o chamado protocolo Wyoming. Então, para mim, como eu tenho o recurso fala para frase instalado, não o Whisper nesse caso, eu vou clicar em adicionar. Deseja configurar o Home Assistant para conectar ao serviço Wyoming? Sim. E ali eu acabei de clicar em adicionar no Piper também. Então, agora que configuramos isso, vamos entrar em configurações e vamos acessar o assistente de voz. Precisamos adicionar um assistente, então já temos o Home Assistant Cloud. Vou clicar em adicionar assistente e agora temos algumas opções. Vou chamar o meu de Tony. Então, agora abrimos essa janela e temos algumas coisas para preencher. Reconhecimento de fala, certo? Agora temos essa opção de Speech to Phrase e precisamos usar o Piper, e você pode selecionar seu idioma aqui. Depois você tem várias vozes. Olá, como posso ajudar? Beleza, estou usando essa. Isso é divertido, é muito divertido, mas aí você vai criar isso. E agora vou para configurações, dispositivos e serviços. Vou entrar no SP Home porque é lá que esses dispositivos ficam e posso escolher Kitchen VM. E agora posso escolher Tony Stark. Agora, o mais interessante de tudo isso é que eu posso escolher um segundo assistente, beleza? E posso ter diferentes palavras de ativação. E sabe o que eu acho muito legal nisso? É que com uma segunda palavra de ativação, se um assistente não estiver funcionando. Se você estiver tendo um problema com a nuvem, beleza, você pode usar o outro. E se você precisar de uma tarefa específica que não consegue com o assistente local, pode usar a versão na nuvem. Então você tem essa flexibilidade aí. Eu já configurei os meus 2, vamos testá-los. Ok, Nabu. Ligue as luzes da cozinha. Luzes ligadas. Agora posso usar uma palavra de ativação diferente. Ei, Jarvis, desligue as luzes da cozinha. Luzes desligadas. Você pode perceber que era um assistente de voz diferente ali. Então, recursos bem legais, funções básicas, controle da casa inteligente, até temporizadores funcionando aqui. Na verdade, é bem completo para apenas aquele Piper ou apenas aquele Speech to Phrase. E quanto à qualidade do alto-falante, eu já ouvi muitos alto-falantes inteligentes ao longo do tempo.
Quero dizer, acho que já tive todos que já foram produzidos pela Amazon, Google ou Apple. O que posso te dizer é que isso não vai te impressionar com um som de alto impacto. Você não vai ouvir o grave a 3 casas de distância. Fiquei realmente impressionado com o básico do alto-falante. Então, em termos de clareza, o som é bem nítido. Não tem nenhum tecido abafando isso, certo? E eu sei que as empresas melhoraram em lidar com o tecido, mas ainda assim abafa um pouco quando você ouve música. Outra coisa que me impressionou bastante foi esse recurso de vários alto-falantes. E quando você está usando vários desses, eles são bem altos, a menos que você esteja procurando um som de festa, tipo com um Sonos grande ou um conjunto grande de HomePods. Essa é uma experiência bem diferente. Então, em termos de qualidade, eles são na verdade alto-falantes muito bons. Eles só não têm graves profundos ou um som super encorpado. Eu colocaria eles como alto-falantes de médios a agudos, mas não soam metálicos. Só ajuste suas expectativas em relação a um sistema estéreo de alta qualidade e acho que você vai se surpreender positivamente com a qualidade e o volume do som. Então, ali. Ok, isso é um conjunto de automações, na verdade. Então, um toque, isso ativou isto. Você pode ouvir aqui, elas estão sincronizadas. Às vezes elas ligam e ficam um pouco fora de sincronia, mas ao pressionar 2 vezes, elas desligam. E o que eu percebi é que se eu fizer isso uma vez e depois ligar de novo com um único toque, elas geralmente ficam sincronizadas. Então tudo vai depender, sabe, da fonte que você está usando ou algo assim. Mas deixa eu te mostrar o que são essas automações. Como é fácil criá-las para sincronizar esses dois só com o básico que você tem no Home Assistant. Dentro das configurações podemos ir para automações e cenas, e aí eu tenho 2 automações aqui. Tem tocar juntos e pausar juntos. Então, entrando em pausar juntos, porque é a mais fácil de entender. O que estamos fazendo é, quando um tipo de evento da KitchenVM, quando esse botão Home é pressionado 2 vezes, ok, então o D está em branco porque não nos importamos de onde veio. O para é pressionar 2 vezes, ok. Então quando eu pressiono 2 vezes e mudo o estado dessa entidade do botão Home para pressionar 2 vezes, aí estamos pausando a mídia. E você sabe, para adicionar essa ação é Media Player, pausar mídia, e aí você só define o alvo. Então você só precisa encontrar suas entidades. Você deve usar as entidades dos alto-falantes, não os dispositivos reais, pois isso não funcionou para mim. E para esse aqui você só está adicionando um gatilho de uma entidade do tipo estado, e aí você procura, eu só pesquisei por VM. Encontrei meu botão Home. Depois escolhi o tipo de evento, selecionei 2 e optei por pressionar 2 vezes. É assim que se faz. Você pode ver que tem 1, 2 e 3 toques com isso. Agora, a automação de tocar juntos, você pode ver que é só um toque, então não precisamos voltar nisso. Mas o que estamos escolhendo aqui é um pouco mais complicado, ok? Então, este é o reproduzir mídia, mas estamos escolhendo a mídia selecionada para tocar. A ação que estamos escolhendo aqui está em reprodutor de mídia, e então você pode ver bem aqui, reproduzir mídia, começa a tocar a mídia especificada em um reprodutor de mídia. Então, temos que escolher nossos 2 alvos e depois estamos selecionando a mídia aqui embaixo. E isso vai depender do tipo de mídia que você tem. As estações de rádio, obviamente, você ouviu músicas fantásticas lá, mas essa é a maneira mais fácil de fazer as coisas funcionarem. O controle básico de música acontece praticamente de forma automática com isso. Você já viu como configurei essa automação? Posso fazer com que toque a partir das diferentes fontes que tenho conectadas ao Home Assistant. Mas não é o conjunto mais completo de opções para você e não permite agrupar as caixas de som de forma muito fácil com várias fontes diferentes. Agora eu vou te mostrar algo chamado Music Assistant. Agora, o Music Assistant é meio que a opção mais completa para tocar música no Home Assistant em todas as suas caixas de som. Existem algumas ressalvas sobre como isso funciona com outros sistemas na sua casa e eu vou te mostrar isso conforme avançamos.
O Music Assistant é muito poderoso, pois permite conexão com serviços como o Apple Music. Vou te mostrar como configurar isso agora e você verá algumas funcionalidades. Agora, o Music Assistant é um projeto da Open Home Foundation, que é tão oficial quanto possível para algo desse tipo. A boa notícia dessa integração é que, se você tem o aplicativo Home Assistant, é super fácil, beleza? Se você quiser fazer algo um pouco mais completo, pode ver que existe uma versão em imagem Docker disso. Agora, com o aplicativo Home Assistant, é literalmente fácil assim neste ponto. Mostrar o app no meu celular, abrir o link e pronto. Então você pode ir para essa página. Deixarei um link na descrição ou acesse configurações maior que aplicativos para ver que já tenho o Music Assistant instalado. Você pode ver o botão de instalar aplicativo aqui e tudo o que você vai fazer agora é procurar pelo Music Assistant, beleza? Assim que você clicar nisso, vai aparecer um botão de instalar aqui. Agora, isso vai permitir que você conecte mais bibliotecas de música, e eu acho que isso é o principal para muita gente aqui. O suporte a players universais funciona com Sonos, Chromecast, AirPlay. Tem muita coisa acontecendo ali, certo? E uma biblioteca unificada, toda a sua música de diferentes fontes em um só lugar. Então, é um aplicativo muito bom. Tudo o que você precisa fazer é clicar em instalar. Certo, clique em iniciar e depois abra a interface web. Como eu disse, já cliquei em instalar e agora vamos abrir a interface web. Agora estamos no Music Assistant e há bastante coisa para fazer aqui. Vamos adicionar alguns reprodutores dentro da seção de reprodutores. Quando você for adicionar isso, talvez não fique muito animado porque vai pensar, ok, não posso adicionar aqui, não consigo encontrar em lugar nenhum. Isso acontece porque você precisa acessar os provedores de reprodutor, adicionar um novo provedor e verá que existem vários reprodutores diferentes. Vou escolher os reprodutores de mídia do Home Assistant. Agora posso ver as VMs. Vou clicar em salvar. Após adicionarmos o reprodutor universal, falta apenas mais um item. Preciso fazer isso. Vou adicionar um novo provedor de player aqui embaixo no final. Reprodutor de grupo universal. É algo experimental. Vou clicar em salvar. E agora temos isso aqui. Certo, isso nos permite criar grupos universais para agrupar alto-falantes de diferentes protocolos. Então é um pouco louco. Tudo bem. Sinceramente, muitos desses alto-falantes não foram feitos para funcionar assim. Agora vou entrar em Players e podemos ver que temos os Media Players do VM Home Assistant, temos todo tipo de coisa, certo? Então vou adicionar um player de grupo, reprodutor de grupo universal, bem aqui VM, posso selecionar esses e sabe, se eu quiser testar meus outros alto-falantes, posso fazer isso. Mas agora vou selecionar apenas meus alto-falantes do primeiro andar por enquanto. Vou adicionar depois. Vou testar algumas coisas depois. Além disso, você precisa adicionar algumas fontes de música, Spotify, Tidal, sistema de arquivos, ok? Compartilhamento remoto. Então, se você tem um drive de rede cheio de músicas, pode usar isso. Tem Apple Music, Audible, tem várias fontes diferentes aqui, certo? Hoje, por acaso, eu tenho uma assinatura gratuita do Apple Music, então preciso autenticar isso. Só preciso salvar lá embaixo, certo? E agora eu tenho o Apple Music, assim como o Music Assistant, o integrado, o provedor genérico, certo? Agora que eu tenho um grupo, aqui está o grupo de alto-falantes do primeiro andar. E lá embaixo eu posso selecionar esses, vamos ligá-los. E agora que eu os selecionei, posso escolher entre todas essas opções diferentes. Vamos colocar um pouco de USS. Vamos ver se a reprodução está sincronizada. Tudo bem. Não posso deixar isso tocar por muito tempo porque vou levar um strike de direitos autorais. Mas sim, eles realmente sincronizaram. Então eu tenho o alto-falante 1 bem ali, o alto-falante 2 está ali. Agora selecionei esse grupo, certo? Posso só apertar play, pois já tenho algo pronto neles. Vou te deixar ouvir. Pronto, aí está. Os dois estão tocando. Melhor eu abaixar o volume antes que eu leve um strike de direitos autorais. É aqui que, quando você assiste a um tutorial nosso, a boa notícia é que eu passo pelo perrengue e você recebe a resposta exata sobre o que precisa fazer. Gravei antes um segmento mostrando que o próximo passo era adicionar provedores de player e testar essas opções.
E então, na verdade, a maior parte da minha música não sincronizava, mas existe um método. Então, vou te mostrar agora, a partir desse ponto exato, algumas coisas das quais você precisa ter certeza. Número 1, dentro de Player Providers, certifique-se de que você adicionou o SandSpin. Se não estiver lá, adicione, beleza? E então certifique-se de clicar em recarregar, isso pode trazer outros dispositivos. Você também vai precisar garantir que adicionou o Universal Group Player. Beleza, então isso é só adicionar um Player Provider. Você rola até o final da página, certifique-se de que isso também está lá. Depois de fazer isso, você pode agrupar diferentes alto-falantes juntos. Quando entramos em Players, podemos adicionar um player em grupo. E dependendo dos seus alto-falantes, isso vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. O player de grupo sincronizado funciona muito bem quando é Sonos e as VMs juntos, então vou te mostrar isso. Agora você vê como está meio esmaecido o SandSpin bem aqui nos Sonos da sala de estar. E você pode ver que nosso alto-falante da Third Reality aqui em cima também tem SandSpin nele. Então isso significa que você pode adicionar esses dois como um grupo de sincronização. Ok, e eu já criei um desses. Tudo o que você faz é dizer que vai criar esses e então selecionar os membros permanentes do grupo. Agora você pode ver que tenho outros alto-falantes que posso adicionar a isso. Este é um HomePod, este é um Google Nest. Isso está bem aqui no computador. Você tem todas essas opções, mas descobri que usar esse método funciona muito bem entre esses dois Sonos e os VNMs. A outra opção para você é o player de grupo universal. Nesse caso, você pode adicionar coisas como os HomePods. Agora, é claro, você pode experimentar todas essas combinações diferentes por conta própria, mas no momento esse provavelmente é o melhor caminho para você com esses dois principais grupos de alto-falantes. Ok, estou tocando uma música local agora. Então, só estou tocando aqui porque abaixei o volume do meu Sonos e... sincronização perfeita, na verdade. Uma performance realmente ótima. Então eu só apertei o pause aqui, na verdade, e pausou os dois. Agora, posso dizer que a sincronização nem sempre é perfeita. Este é um sistema em desenvolvimento. O SandSpin ainda está sendo desenvolvido, mas é realmente impressionante. Agora, você pode fazer isso com outros tipos de alto-falantes, qualquer coisa a qual você possa aplicar o SandSpin. E talvez você precise usar um tipo de grupo diferente em relação ao outro. Eu mostrei os dois tipos para você. O universal funciona melhor para o HomeKit, acredito com isso. Isso é só o grupo de sincronização básico e, na verdade, é algo impressionante. Agora que você já configurou o Music Assistant, se você for nos seus dispositivos e nos seus serviços, você pode realmente adicionar o Music Assistant. E isso vai te dar um pouco mais de controle sobre seus dispositivos no futuro. Então você vai adicionar todos os seus diferentes alto-falantes basicamente de novo. Então agora, dentro de todos os meus dispositivos, eu tenho algumas entidades extras. Posso favoritar a música atual, apertar isso, ok. Posso ajustar e reproduzir daqui. Controle muito simples agora. Também posso usar o dispositivo como um gatilho. Sempre que começa a reproduzir, começa a carregar, pausa ou fica inativo, todas essas são opções de gatilhos. Também posso usar o dispositivo como uma ação, então isso é apenas pressionar o botão de favoritar a música. Então agora, quando você criar automações, vai escolher aquele dispositivo do Music Assistant ou pode usar o SP Home. Agora que adicionamos o dispositivo do Music Assistant, não só temos aquelas opções de automação, mas dentro dos painéis, na verdade, temos mais funcionalidades, certo? Então, quando você rolar para baixo, isso nem é um cartão personalizado, isso é só o básico. Podemos encontrar as entidades e você vai notar que tem duas. Então, olha, aqui está o original. Agora você pode ver uma versão com uma aparência muito melhor aqui. Beleza. Podemos adicionar um nome a isso, todas essas coisas. Como eu criei o grupo, também tenho esse tipo de controle ali, posso salvar isso. Agora eu tenho isso como parte do meu painel e posso iniciar a reprodução bem rapidamente.
Depois que você terminar de configurar a voz e a música, na verdade você ainda não terminou de mexer nesse dispositivo. Você não só pode configurar aquelas pequenas automações com os botões, mas também pode usar algumas automações bem interessantes onde você muda a palavra de ativação e isso pode fazer outras coisas acontecerem na sua casa. Há algumas opções diferentes. Se quiser controlar todos os alto-falantes juntos, pode conseguir isso. É uma ótima integração com o Home Assistant, obviamente. E como eu disse no começo, acho que esse é o alto-falante que os usuários do Home Assistant estavam esperando, então confere os links aí embaixo, compre vários desses para você. Coloque voz e música para funcionar na sua casa com o Home Assistant. Caso contrário, você pode conferir nossos outros tutoriais na tela agora que vão te ajudar com o Home Assistant. Coloque alguns desses produtos populares para funcionar aí. No mais, obrigado por assistir e, claro, viva de forma inteligente.